Shalom, shalom, hoje é terça-feira e hoje é dia de debate. Vamos começar hoje nosso primeiro debate de todas as terças-feiras. Teremos debate com assuntos polêmicos, com assuntos relacionados à igreja, comportamento, à sociedade. E hoje vamos falar sobre um tema que gera realmente muita polêmica e existem vários pontos de vista acerca das igrejas church, esse movimento que muitas vezes nós vemos aí as igrejas com uma nova tendência, pintadas de preto, uma nova linguagem, um novo estilo até mesmo de vestimenta. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, com os nossos convidados mais do que especiais. Vamos receber aqui, daqui a pouco eu vou estar apresentando oficialmente, mas vamos receber meu querido amigo profeta Christopher, vamos receber também meu querido amigo pastor Fábio Eduardo, da comunidade Videira, Ministério Videira. Então vamos dar um minutinho aí para o pessoal chegar. E também já vi que o profeta Christopher já está na área. Esperar aqui que o pastor Fábio, o querido pastor Fábio, sinalize presença para nós também. E vamos aproveitar bastante esse momento de troca de ideias. E na multidão dos conselhos, há sabedoria, diz a palavra do Senhor. Amém? Enquanto isso, boas-vindas a todos. Marina, pastora Rosinha, pastor William, Rosa, Célia. Vamos lá, gente. Vamos chegando. Vamos chegando. Apóstola Márcia, sempre conosco aqui. Angélica, abençoadíssima. Vamos lá, vamos chegando. Bem, gente, muito bom, muito bom. O pessoal está chegando aí. Lembrando, enquanto o pessoal chega, toda segunda-feira agora nós teremos uma aula avançada aqui, toda segunda. Ontem nós tivemos uma aula tremenda sobre maldições. Toda terça teremos debate. Toda quarta teremos pregação da palavra. Toda quinta teremos resenhas sobre assuntos da atualidade. E toda sexta, ativação profética. Né? Então, toda semana, a única coisa que vai mudar são os assuntos, mas vai rodar dessa maneira aí, para que você tenha novidade todos os dias. Só aguardando o pastor Fábio, nosso convidado, o pastor Fábio, finalizar, para eu colocá-lo na live junto com o profeta Christopher. Como é um debate, é bom que ambos entrem juntos, que a chapa vai esquentar hoje aí. Deixa eu ver se eu consigo fixar o tema logo aqui. Tá aí, fixei o tema. Debate igrejas pintadas de preto e etc. Bem, gente, olha, e qualquer hora dessa eu posso convidar algum de vocês aí para participar do debate. Você que está aí assistindo, acompanhando, tantos apóstolos, tantos pastores que têm nos acompanhado, qualquer hora dessa eu vou convidar um de vocês. Então esteja pronto. Quem sabe hoje eu não convido um de vocês aí. Quem gostaria de debater conosco sobre essa questão polêmica? Igrejas pintadas de preto, movimento church e afins, tantas coisas que estão relacionadas a essa. E aí, você tem coragem?
Você tem um ponto de vista? Olha lá, hein? Tem que estar pronto para sustentar até o fim. Ou ter a humildade de mudar de ideia, não tem problema nenhum. No meio de um debate, você ser convencido e mudar de ideia. Apóstolo Christopher, aguenta firme aí. Já estou falando com o pastor Fábio aqui, ele deu uma atrasadinha, mas está chegando já. Já sinalizou que vai chamar agora. Deixa eu botar o Christopher para dentro já. Amém, gente? Nem vi quem respondeu, que tem coragem. Porque todos nós somos cheios de opinião, né? Mas quando se torna público assim, as pessoas ficam constrangidas de expor suas opiniões. Deixa eu chamar o profeta Christopher e a gente vai batendo um papinho aqui antes de iniciar o tema, aguardando o pastor Fábio, está chegando aí. Fala, bonitão. Shalom, tudo bem? Tá dando para me ouvir aí? Tá dando para te ouvir. Você botou a câmera longe só para mostrar a barba inteira, né? Não, é para mostrar a igreja preta. Você acha que eu não conheço essas técnicas? E vou até virar a câmera aqui, ó, para a gente ver do outro lado como é que é a cor lá da outra parede, ó. Olha aí, você fez uma parede preto e branca, é isso? Não, é tudo é cinza escuro com preto, né? Que atrás aqui por causa da Ah, iluminação parece ser um pouquinho mais cinza, mas é tudo preto mesmo. ele já tá dando spoiler aí. Glória a Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa sobre o profeta Christopher, né? Eu tenho 1,85 m. Então, toda vez que eu chego no aeroporto para pregar numa igreja, as pessoas, a primeira coisa que falam é: nossa, você é grande. Agora, o Christopher é mais alto que eu, né? 1,87. Olha, 1,87 consegue ser mais alto que eu. Agora, imagina, mais alto que eu, com a barba maior que a minha. Só não O consigo homem ser mais bonito, né? mais rico que eu, entendeu? Ele está na vantagem em um monte de coisa. Glória a Deus. Cris, a gente tem que esperar uns 2 minutinhos aí que o pastor Fábio atrasou. Aí quando ele Tranquilo. entrar, a gente vai de pau em cima dele. Atrasou, vai arrebentar. Já vamos combinar aqui como é que vai ser esse negócio. Aleluia. Porque o pastor Fábio é o seguinte, a igreja dele é toda branca e ele é radicalmente contra parede pintada de preto. Então, nós vamos trocar uma ideia aqui sobre. Olha ele aí, ó. Glória a Deus. Deixa eu botar o pastor Fábio na live aqui. Agora o Instagram tá difícil de achar a pessoa. Pois é, antes era mais fácil, é mais fácil a pessoa pedir, né? Antigamente era só clicar no nome, mas eu consegui achar aqui. Estou chamando. Aceita aí. Ó, pronto. Glória a Deus. Tá lenta a internet dele. Olha ele aí, ó. Vira a câmera. Cadê você, homem? Vai lá, pastor Fábio. Eita Deus.
Vamos lá, o pessoal está chegando. Fala, pastor Fábio. Está me ouvindo? Opa, Amém, tô gente. ouvindo. Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu fazer aqui as apresentações mais uma vez, né? O profeta Christopher, meu amigo aqui, já fizemos algumas lives juntos. Um homem de Deus. Eu trouxe o profeta Christopher porque ele é uma pessoa, ele é sensato, ele estuda muito a palavra de Deus. E uma pessoa que eu sei que sabe conversar muito bem. E o pastor Fábio, um amigo de longa data, né? Nós completamos agora 10 anos que ele me convida para pregar na igreja dele. E para mim também é um mestre, uma pessoa de sabedoria, muito equilíbrio. E eu acho que nós estamos começando esse primeiro debate muito bem, com essas duas feras aí. Eu fico numa tentação de tirar o comentário do pessoal para poder ver o rosto de vocês, mas por outro lado a gente perde a Deixa a participação parede deles, preta né? encoberta aqui, apóstolo. Agora é o seguinte, eu já estou vendo aqui, ó, o nosso tema de hoje é igrejas pintadas de preto e os desdobramentos, as outras coisas que acompanham esse movimento, né? E nós vamos bater papo aqui, cada um vai falar um pouquinho do ponto de vista, vamos sustentar essa conversa durante aí uns 40, 50 minutos. Sempre, claro, com muita liberdade para pensar diferente e respeitar o ponto de vista do colega, porque nós temos inteligência emocional para isso. Eu estou vendo que atrás do Christopher é preto e atrás do Fábio é branco, né? Será que tem um spoiler aí nessa parede aí de vocês? Então, quem quer começar a falar? O Fábio está dando umas travadinhas na internet dele, né? Às vezes pode ser o celular. Quem vai falar primeiro aí? Pastor Fábio Eduardo. Igreja pintada de preto é uma polêmica que tem essa coisa de boate, né? As pessoas falam que é boate. E tanta polêmica que isso foi gerado que acabou se tornando uma tendência. Antes começou nas igrejas grandes, como Lagoinha, trazendo lá dos Estados Unidos. Hoje, qualquer assembleia que você entra, você vê uma parede pintada de preto, né? Eu ainda não vi numa batista, numa presbiteriana, mas eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre isso, pastor Fábio. Depois, o Christopher tem total liberdade para interromper e falar também. Ok. Desculpa aí pelo pequeno atraso. Se essa live aqui fosse para adivinhar quem não é o profeta nessa live aqui, hein? Como descobrir quem não é Quem não é o profeta ganha um prêmio. Quem descobrir quem não é o profeta ganha um prêmio, né? É um prazer estar aí com o senhor apóstolo, atender esse convite também com o profeta. E, a princípio, quando o senhor me chamou, já tinha me chamado uma outra vez e tivemos alguma dificuldade, né? Minha internet não contribuiu e surgiu a oportunidade de novo. E na nossa conversa em particular, eu reafirmei que o senhor sabia qual era o meu posicionamento, né? Embora a parede da igreja que eu pastoreio também seja preta, o apóstolo falou em tom de brincadeira, mas é uma parede preta também. E a princípio eu me posicionaria de maneira contrária, mas eu fiquei pensando no tema, fiquei meditando, né, nesse assunto hoje, e eu cheguei à conclusão que eu seria incoerente me posicionar de maneira contrária, sendo que a parede da igreja é preta, o nome da igreja tem um church, da Videira Church. Então, se eu aderir a uma parede, se eu coloquei o church no nome da igreja, que significa igreja em inglês, né? E se de alguma forma a igreja que eu pastoreio também aderiu ao worship, por que eu vou me posicionar contrariamente? Alguma coisa tem de bom. Se eu faço o que faço, é porque tem alguma coisa interessante, apesar dos pesares, apesar de algum contratempo, alguma dificuldade que a gente venha a ter, né? Então, eu penso que esses movimentos modernos, eles são uma resposta de Deus para esse tempo.
como qualquer movimento em seu tempo. Eles são, digamos assim, o remédio de Deus para o tempo em que nós estamos vivendo. Obviamente, com os seus efeitos colaterais. E aí, se a gente se propor a estar aqui e conversar e levar em consideração só os efeitos colaterais, nós vamos ter muita coisa negativa para falar. Mas se a gente for pensar em tudo que está sendo feito hoje como igreja, e eu vou usar o termo aqui, um termo muito pobre, mas para facilitar, se a gente for pensar o fazer igreja hoje, da forma que a gente está fazendo, como uma resposta de Deus para essa geração, nós vamos ter coisa boa para falar. Se a gente recuar na história da igreja, né, se a gente for até os pais apostólicos e tal, com certeza nós teremos coisas ruins para falar. Se a gente for até o tempo em que a igreja ela se funde com o império, se a gente for focar no que aconteceu de bom, vai ter coisa boa. Se a gente for focar nos efeitos colaterais, vai ter coisa ruim. Na Reforma Protestante, a mesma coisa, nos puritanos, nos avivamentos da igreja. Por exemplo, o avivamento promovido pelos Wesleys, né, por Whitefield. Com certeza, se a gente for focar só no que aconteceu de ruim, vamos ter coisa ruim para falar. Mas se a gente for pensar nas coisas boas, quanta coisa extraordinária cada um fez na sua geração. Então, esse movimento é um movimento que tem coisas interessantes. A questão da Igreja Preta não tem nada de místico. Quando eu decidi que a parede da igreja ficaria preta, foi porque eu entendi o propósito. Não foi copiar por copiar. E talvez esse seja o grande erro de tudo que é feito dentro da igreja. Alguém faz, dá certo, e os outros começam a copiar. Eu entendi qual era a proposta, né, de fazer do auditório algo parecido com o que eles fazem num cinema. É a questão de você ter um foco dirigido, a questão do descanso mental. Por isso começaram a fazer desse jeito. Aí é claro que as pessoas começam a replicar sem... Deixa eu jogar uma pimenta nessa sopa, antes do Christopher falar, porque com a pimenta a gente consegue apimentar o debate, né? E eu quero trazer uma visualização um pouquinho mais minuciosa dessa situação. E eu vou contar o meu caso, por exemplo, né? A primeira vez que eu entrei numa igreja desse tipo, desse modelo, fui convidado há alguns 3 ou 4 anos atrás. Alguém me convidou. Eu já estava receoso, porque aparência me engano, né? Eu sou bem tradicionalista em algumas coisas. Eu estava receoso. E aquela igreja com aquela parede enorme, que não tem nem church nem igreja, só tem o nomezinho lá, né? Só tem o nomezinho, que é, ao invés de ser igreja tal, só está lá o tal. E eu ficava pensando, poxa, não tem mais o nome de igreja na parede da igreja. Isso já me incomodava. E aí eu entrei. Quando eu cheguei na igreja, tem um lounge, né? Que é legal, uma coisa nova que inventaram também para a igreja, lounge. E tinha uma fila grande para poder, quando começar o culto, eles abrem a porta para a gente entrar correndo para dentro da igreja, né? E eu fiquei na fila. Eu falei, poxa, deve ter pouco lugar lá dentro, então tem a fila. E quando abriu a porta, a gente já vai correndo. No final de tudo, tinha mais lugar do que gente. Não precisava correr, mas tudo bem. O que me chamou a atenção foi que quando eu entrei dentro da igreja, a igreja estava extremamente escura. E eu tive que tatear pelas paredes, com medo de cair. Né? Eu falei, meu Deus, eu vou cair aqui dentro. Ainda mais porque tinha gente correndo atrás de mim. Eu vou ser atropelado aqui, ninguém vai ver. E junto com isso, um som extremamente alto do louvor que já começa quando abre a porta. Né? Que eu vou falar sobre isso daqui a pouco aqui com vocês. Então, eu quero falar isso porque não é só falar assim, pintou a parede de preto. Tem toda uma infraestrutura que acompanha a estratégia do pintar de preto. Eu quero falar das coisas boas, mas eu também quero que vocês falem um pouquinho das coisas ruins que esse movimento pode trazer, porque aí nós vamos pensar o que pode melhorar para ficar perfeito, né? Christopher.
Bom, eu não posso falar de igreja preta porque você viu que nossa igreja, estou aqui dentro da igreja, né? Porque daqui a pouco nós vamos ter um culto. E nossa igreja, ela é toda pintada de preto. E não só pintada de preto, como a iluminação de cinema, né? Ela tem todas as luzes embutidas. Então, na hora do louvor, praticamente fica uma meia luz, fica só a luz em cima do palco. E durante a pregação, aqui você pode ver que tem bastante luz aqui no palco atrás, você vai ver que eu estou bem iluminado, mas daqui para frente você vai perceber que é uma luz um pouquinho mais fraca. Aí isso foi mais porque eu comecei, antes de vir para esse ambiente novo que nós estamos aqui, eu comecei a estudar colorometria e luz, né? E quando você vai estudar sobre colorometria, o que acontece? Uma parede, pode ver, a gente não tem nada, é só o púlpito e a parede. Então não tem um vaso de girassol, não tem uma escrita lá em cima toda verde, não tem mais um quadro colorido do lado. Isso, quando você vai estudar, isso é ciência, né? E a ciência, eu acho que ela tem que estar a favor do evangelho. Então isso facilita a atenção da pessoa para aquilo que está sendo falado. Então, a luz, o foco fica para a pregação. Então, a pessoa, de alguma forma, ela se concentra mais. Uma luz um pouco mais amena, não tão branca, ela não cansa a vista e não cansa a mente. Relaxa a mente para absorver aquilo que está sendo ministrado. Então, uma estratégia de absorção, de atenção. Agora, aí nós vamos entrar num ponto que nós precisamos chegar. Isso não é worship. O problema é quando nós entramos dentro de um movimento chamado worship. Que essa é a minha preocupação. Por quê? Aí eu vou apimentar agora esse debate. Qual é a minha preocupação com o movimento worship? Minha preocupação com o movimento worship é que ela tem que adentrado demais numa coisa chamada hypergrace. E a hypergrace ela tem entrado de um jeito estrondoso no meio dos nossos jovens. Então nós vamos ter aí cantores evangélicos indo no Lollapalooza, nós vamos ter cantores evangélicos mostrando cantoras mostrando os peitos e roupas sensuais. Nós vamos perceber músicas de exaltação ao homem, porque o movimento worship ele tem um problema. O movimento worship ele vai trazer a hypergrace, e a hypergrace ela vai trazer uma exaltação ao homem, não uma exaltação ao Senhor. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas, nós precisamos entender, a igreja hoje ela é contemporânea. Então, nós contemporaneizamos. O templo, nós temos uma característica, né? Vamos falar muita gente fala da igreja preta, porque não pode, que é do diabo, mas se você pegar a estrutura que a pessoa está inserida, é uma estrutura romanizada. Você vai pegar aqueles bancos, o clero aqui do lado, então agora é o culto do coral, daí fica o coral sentado na frente, pastores sentados atrás. Isso para mim é uma igreja romanizada. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana fazia isso lá atrás, o clero, aqueles que tinham poder financeiro sentavam na frente e a plebe sentava atrás. Então, aqueles que são poderosos ficavam à frente e a plebe atrás, como tipo assim, vocês estão aí porque vocês não merecem estar aqui. Então, falam da Igreja Preta, mas usam uma característica romana. Então, o que nós precisamos entender? Esse é um tempo que nós precisamos entender. A igreja, ela é contemporânea. Se nós não usarmos ferramentas como YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, se a gente não usar essas ferramentas que foram colocadas a favor do reino, o reino das trevas vai acabar usando essas ferramentas. Então, de alguma forma, a minha preocupação não é o formato da igreja, é o formato do culto e o que está sendo pregado. Que evangelho que está sendo pregado? Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai dizer assim, e vocês por que não estão indo embora? Ele vai dizer, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A igreja contemporânea ela não pode deixar de ter princípios. Nós não somos mais uma igreja primitiva que se reunia debaixo de árvores, em praças, em cemitérios. Nós somos uma igreja contemporânea que se reúne num templo, mas nós não podemos perder princípios. O grande problema é que a movimentação worship dentro do mundo, ela tem perdido princípios. E a minha preocupação não é a igreja preta. A minha preocupação é nós perdermos o princípio do evangelho, o princípio da palavra, o rudimento, o fundamento que nos alicerça. Só para dar um pouco sobre o que eu acho. Amém. Bom, muito bom, muito bom. Só que eu vou continuar provocando vocês aqui, né? Meu papel é provocar. Depois que vocês fizerem a live de debate de vocês, me convida para eu ser provocado, né? Mas eu vou jogar em cima de vocês as questões que são apresentadas
até por muitas pessoas que assistem nossa live, querem saber. Então, uma delas, por exemplo, é ainda dentro dessa questão da parede preta e das lâmpadas baixas, o que eu pessoalmente gosto, acho legal, já me adaptei, já me habituei, salvo as exceções. Salvo as exceções. E uma delas é essa aqui. Muitas igrejas, eu não sei como é a tua aí, Christopher. A do Fábio eu conheço bem, a igreja do pastor Fábio. Inclusive, o melhor ministério de louvor que tem no Brasil é do pastor Fábio. Isso aí que eu conheço, claro, eu conheço. Eu sou apaixonado pelo ministério de louvor da igreja do pastor Fábio. Louvor explosivo. E isso muito antes de qualquer movimento. Mas a questão de... Eu já vi, pessoalmente, também, muitas vezes, de essas igrejas que têm a parede preta e o ambiente escuro, que de fato traz um descanso para o olho, facilita o foco quanto menos poluição visual, mais fácil você focar no que é importante. Mas muitas vezes não tem iluminação para ler a Bíblia. E, tá bom? Então eu preciso ser chato com isso. Não tem iluminação para ler a Bíblia. E, sabendo disso, os líderes, ao invés de resolverem esse problema, substituíram a Bíblia pelo telão oficialmente. Porque antes a Bíblia no telão era uma opção. E eu, Ricardo Ribeiro, ortodoxo como sou, penso que nós temos que ainda defender a Bíblia de papel. Eu até fiquei feliz que... Eu fiquei feliz que eu estava vendo uma live. Eu acho que eu fiz uma live com o Christopher. E teve uma hora que ele virou para trás, esticou a mão, pegou 4 Bíblias e abriu. Eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo eu não vejo isso? Alguém pegar 4 Bíblias na mão. Isso é raridade, tem que colocar. 4 linguagens diferentes. Então, as pessoas já não veem mais. Porque na igreja que eu participei, era assim, Christopher e Fábio. As pessoas já não vêm mais com Bíblia para a igreja, porque não há necessidade, também não há espaço para a Bíblia. Você não consegue ler mais a Bíblia. Ou então tem que ficar ligando lanterninha de celular. O que eu penso que é um absurdo, porque a Bíblia diz que nós temos que aprender a manusear a palavra, né? Abrir um livro da Bíblia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, e depois eu vou jogar mais um outro pontinho, a gente vai trocando de pontinhos. Eu tenho 6 ou 7 pontinhos aqui para a gente debater. Vamos lá, Fábio? Então, isso me incomoda realmente. Eu penso que a gente tem que abrir um espaço para o uso da Bíblia física e entender que o telão ele não é um substituto, ele é um recurso a mais para um não crente, para uma pessoa que de repente está vindo direto do trabalho, por algum outro motivo não pôde levar sua Bíblia para um culto. Então, ele não pode ser um substituto, apenas um recurso. Me incomoda muito ver pregadores no púlpito sem a Bíblia, sem abrir a Bíblia, sem folhear a Bíblia para achar a referência bíblica e expor o texto bíblico. Eles se utilizam apenas do recurso do telão. Então, eu penso que aí nós temos, de fato, um exagero. E a gente está falando de igreja preta. É claro que a gente está falando de prédio. As pessoas entendem quando a gente fala de igreja preta numa terminologia moderna. Sendo que a gente tem que fazer uma separação aí. Talvez a melhor maneira de colocar isso seja o serviço da igreja hoje. Porque quando a gente fala de prédio, do templo, do auditório, do lounge, desse recurso, né, de fechar uma porta e esperar até o último momento para criar uma expectativa e outras coisas mais, a gente está falando do serviço da igreja. O que a igreja ela oferece no espaço aonde a igreja cultua. Tudo isso é interessante até que se entenda que tudo isso aí é para conduzir a Cristo. Porque senão a gente vai começar a cometer o erro que os judeus cometeram quando eles levantaram a serpente como uma estratégia de cura direcionada por Deus e começaram a adorar aquela serpente. Aquela serpente ela foi de uma estratégia para um ídolo. E quando a gente começa a entender que a resposta da igreja é a igreja preta, e usando todas essas estratégias, ela deixou de ser uma estratégia e se tornou um ídolo. E o que a gente tem que fazer?
aquilo que a gente construiu, a gente vai ter que destruir. Eu digo sempre aqui na igreja que mais difícil do que construir a arca, porque deve ter sido muito difícil construir a arca, foi quando Deus disse para Noé o seguinte: abandona a arca, deixa a arca. E às vezes Deus dá estratégias que funcionam durante um tempo, mas quando aquilo começa a se tornar um ídolo, a gente tem que começar a dar ouvidos para Deus. Quando ele diz, agora deixa essa estratégia, isso já não funciona mais, isso se tornou um ídolo. Porque é mais fácil você copiar a estrutura, é mais fácil você pintar uma parede de preto do que você pregar um evangelho genuíno. É muito mais fácil você reproduzir um líder que é descolado, que tem uma boa fala, porque os caras hoje eles têm uma boa fala, eles têm uma boa comunicação, que vai falar ali meia dúzia de palavras interessantes, né, de palavras de conforto, que faz com que a pessoa se sinta bem durante o culto e saia até se sentindo bem, do que realmente preparar alguém, preparar um líder, forjar um líder, capacitar essa pessoa para estar no púlpito, pregando a palavra de fato, pregando o evangelho. Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra toda. Quando Jesus vira para Satanás e fala o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Toda a palavra, toda a palavra. E eu penso que esse é o grande desafio. Porque pregar uma parte da palavra, qualquer um prega. Tudo posso naquele que me fortalece. É um texto interessante, qualquer um vai falar alguma coisa em cima disso. Agora, toda a palavra, isso é toda uma vida. A gente ainda está aprendendo, ainda somos alunos no Evangelho. Toda uma palavra é toda uma vida. Então, não é tão simples assim. O problema hoje talvez seja o mesmo problema da igreja em células, que foi muito bom, mas a gente só ensinou competências, e a palavra ela vai ficando de lado, ela se torna secundária. Parede preta é secundária. E, na verdade, é até mesmo irrelevante se é preta, se é branca. Claro que tem a questão da ciência. Quando você faz, quando você entende, você gosta. O fato é esse. Né? Você começa a entender que é melhor mesmo. Mas isso é irrelevante. Poderíamos dizer que a parede preta ela só se torna legítima quando a igreja que a pintou poderia sobreviver perfeitamente com uma parede branca? Eu posso dar mais uma pimentada, apóstolo Ricardo? Será que a parede preta foi pintada até sem parede? Opa! O que é a igreja? Será que a parede preta foi pintada pela igreja ou foi pintada por pessoas? Pessoas. É uma diferença. Nós precisamos fazer uma separação entre igreja e público. Sim, muito bom. A igreja está debaixo do cabeça. A igreja é o corpo do cabeça. Certo? Será que é o corpo de Cristo que pintou a parede ou é o mundo que está pintando a parede? Essa é a grande questão. Quando o pastor Fábio, era para ser um debate, mas eu e o Fábio pensamos igual. Né? Acho que não tem debate nenhum aqui. Nós estamos fazendo um construtivismo aqui, né? De algo. Né? Estamos construindo algo. Né? Porque pensamos muito parecidos. Eu sou profeta, e como profeta eu sou um cara que faz atos proféticos. Gosto de atos proféticos. Uma vez uma pessoa me perguntou, tá, mas os atos proféticos, como é que são? Todo ato profético ele precisa ter um apontamento para Jesus. Todo ato profético do Antigo Testamento, assim como a serpente foi levantada no deserto, todo aquele que crê no Senhor será salvo. Então, assim, a serpente era um apontamento profético para a salvação de Cristo. Né? Agora, olha só, você está vendo que atrás está o púlpito da igreja aqui, né? É o púlpito que a gente chama púlpito Nutella. Né? Bonitinho, de acrílico, está aqui, legal. Top. Só que assim, a igreja pintada de preto, púlpito Nutella, igreja Nutella, olha só, a igreja Nutella é docinha. Aqui nós temos uma característica na Nova Casa de Judá, as pessoas que ficam com uma palavra dura, porque eu não alivio na palavra. Se tem uma das características que eu não alivio é na palavra. Não vem me dizer, você tem que ser mais leve na palavra. Não, a palavra ela é pesada, gente. A palavra ela é uma forja. Em momentos você está no fogo sendo queimado, em outro momento você está levando pancada para tomar forma. Então a palavra que não te dá pancada. Eu sempre digo assim, cara, eu não quero que as pessoas saiam daqui, uau, que palavra gostosa. Eu quero que as pessoas saiam daqui, meu Deus, o que eu preciso fazer para mudar? Uau, e como profeta, eu fiz uma questão, há 2 anos atrás, faz 2 anos que a gente está nesse ambiente aqui, 2 anos e alguns meses.
E bem embaixo aqui do púlpito aqui, bem embaixo desse púlpito aqui, né? Aqui é a plataforma, isso aqui é a plataforma. Púlpito é esse negócio de acrílico aqui, né? Isso aqui é a plataforma. Bem debaixo do púlpito, na plataforma aqui, nós ungimos uma pedra. Nós pegamos uma pedra bem grande, tá aqui embaixo, se tirar aqui você vai ver que tem uma pedra bem grande. E eu falei, gente, nós profetizamos que toda palavra que sair deste púlpito, ela tem que estar fundamentada na rocha. Se não tiver fundamento na rocha, nem prega aqui em cima. Nem prega aqui em cima, então prega aqui embaixo, porque nós precisamos de uma palavra fundamentada na rocha. Aí, esses tempos atrás, teve uma pessoa que pregou e falou assim, pastor, o que você achou da palavra? Muito bonita a sua palavra, top. O que eu preciso melhorar? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque você pregou, e em nenhum momento você deu um fundamento bíblico para aquilo que você pregou. Tudo que você pregou, legal, experiências são boas demais, experiências são válidas, mas se não tiver aqui, meu irmão, para mim não vale. Todo fundamento aqui. Se o que eu prego não estiver... Eu sempre digo para as pessoas, eu oro ao Senhor para que o Senhor coloque aqui nas cadeiras aqui atrás, bereanos. Quem são os bereanos? Aquelas pessoas que estão com a Bíblia aberta e dizem, não, pastor, o que você pregou aqui não está certo. Sabe, nós precisamos novamente começar a ter pessoas capacitadas na palavra, que possam saber, pô, eu estou numa igreja worshipeira ou eu estou numa igreja da verdade? Porque assim, primeiro que nossa igreja não está escrito church, né? Até falaram, tá virando church. Eu disse, não é church, church é igreja. Só que é só em inglês, é um termo em inglês. Como eu estou no Brasil, nós nem temos nosso nome, nossa igreja. Então segura aí, Cris. Segura aí. Vou aproveitar que você já entra aí, que agora vai ter briga nesse negócio aqui. Ó. Vamos... Worship é adoração, gente. Sabe que estamos adorando? Vamos falar aqui, ó. Adoração não é música, aqui, tá? Vamos falar sobre a americanização dos termos. Globalização, né? Também isso. Porque veja bem, tem algumas questões aí que eu quero colocar. A primeira é que quando é que a palavra igreja se tornou brega? Né? Essa palavra tão bela, tão linda. Né? Eu tenho esse pensamento do Ricardo. Sem dúvida, gente, vocês sabem que eu prego igreja no Brasil todo. Eu não tenho dificuldade com aceitar pontos de vista diferentes, não. Eu só estou falando aqui como um debatedor. Então, quando é que a palavra igreja deixou de ser uma referência para nós? Para as pessoas que vão andando na rua e olhar a placa escrito assim, igreja. Poxa, aqui é uma igreja, eu vou numa igreja. Segunda coisa, eu acho engraçado, porque começou as palavras todas do cotidiano da igreja ganhar um nome em inglês, né? O adolescente virou teen, né? O jovem virou young, a pregação virou talk. Virou talk. Ó, quem vai dar o talk hoje? Quem vai dar o... E aí, eu acho engraçado que tem aquele povo mais simples na igreja que não acompanha isso. E aí, quando é que vai ser o church? Onde é que vai ser o church? Então, vocês têm a falar a respeito dessa questão, porque tem coisa boa. Eu acho bonito, eu acho divertido, eu acho legal, mas também temos o outro lado. Eu queria que vocês falassem. Começa pelo Christopher agora. Gente, agora vocês diminuem um pouquinho o tempo do discurso de vocês para a gente poder entrar em outros assuntos. Tranquilo. Olha só. Então, eu quero partir do princípio. A palavra vai dizer lá em Gênesis que o Senhor colocou o homem no jardim para cultivar e lavrar. Essas duas palavras Shabat e... não é Shabat, esqueci agora, mas significa lavrar, cuidar, mentorear e cultivar. E a palavra cultivar vem de culto, né? Vem de culto, cultivar, culto, cultura, a cultura, né? Culto, cultura e cultivo. Que cultura que nós estamos colocando na worship? Porque deixa eu falar, você quer ser um worshipeiro, né? Como tem agora a mania, ele é worshipeiro, ou ele é do worship. Agora, deixa eu prestar atenção. Worship em inglês é adoração, e a adoração não é alguém que toca e que canta. A adoração é uma vida. Você quer ser um worshipeiro? Você quer fazer o worship? Tem uma vida de cultura dos céus, de culto dos céus. Você presta culto no seu trabalho? Você presta culto na sua escola? Você presta culto na rua? Você presta culto na sua casa? Porque assim, culto é cultura, vem de cultura. Será que a minha cultura
que eu estou prestando aonde eu estou, é a cultura dos céus? Será que eu estou trazendo? Porque a palavra vai dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, quando eu presto cultura dos céus, culto dos céus, eu estou trazendo uma cultura celestial, eu não deixo a cultura do mundo me influenciar, mas eu começo a influenciar a cultura do mundo. É totalmente diferente. São duas áreas bem diferentes. Vai, Fábio. Pode falar. Amém. Então, a igreja que eu pastoreio tem o Church, e isso desde 2014, e eu promovi essa mudança por causa do público que a gente já atingia, na verdade. A verdade é que eu também achei interessante, decidi surfar nessa onda, mas para por aí. Nada além de fachada de igreja, nada além de repente, uma estratégia. Não vou muito longe no inglês, até porque não falo inglês, não sou bilíngue. Tem as limitações das pessoas aqui. Outro dia eu estava indo na feira com a minha filha e passou uma idosa do nosso lado. E ela virou e falou para a netinha dela, que não sei o que, do crush. Eu falei, minha filha, o que ela falou? Essa senhora me ofendeu? Ela, pai, eu acho que ela quis falar que você é o pastor da igreja Church. Mas saiu Church, mano. Saiu crush, xuxa. Sai tudo, só não sai o Church. Mas já tá lá. Tá lá por uma questão do público que nós sempre alcançamos aqui na videira. Ontem eu estava conversando com um amigo e ele falou, rapaz, eu conheço um crente, um cara que é mais tradicional, pentecostal mesmo, canela de fogo. E um dia, ele sabendo que eu sou teu amigo, um dia ele virou para mim e falou que ele nunca vai entrar na tua igreja. E eu falei, mas por que, rapaz? Porque um dia ele passou ali em frente e você estava pregando de camisa polo. Não foi nem por causa do church, não foi por causa da parede preta, nem nada. Mas é porque eu estava de camisa polo. E ele foi indignado. Como pode um pastor pregar de camisa polo? E tal, tal, tal. E na hora eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, ele nunca esteve na igreja, nunca ouviu a pregação lá na igreja, não digo a minha, o que é pregado na nossa igreja, ele nunca ouviu, e como que ele pode avaliar o todo que é feito porque eu estou de camisa polo. Mas depois eu fiquei pensando e cheguei à conclusão de que ele não está errado. Nem ele está errado e nem eu estou errado. Porque a forma como eu ofereço um serviço de igreja, a forma como a gente faz igreja ali, ela tem um público definido. Como o apóstolo Ricardo mesmo fala, ele repete sempre, tudo fala. Tudo fala. Então, se eu de repente estou aderindo a uma terminologia, se eu estou aderindo a um formato de templo, de auditório, se eu estou botando um tipo de roupa, tudo isso está falando alguma coisa, tudo está comunicando e vai alcançar um público específico. Se eu tivesse um batista na placa da igreja, alcançaria um grupo específico. Se eu tivesse ali pentecostal, alcançaria um grupo específico. Se eu tivesse ali Assembleia de Deus, alcançaria um grupo específico. Então, assim, o que a gente faz com um propósito e faz para alcançar um público definido. Agora, volto a repetir. O erro, vou resumir aqui, para passar adiante. O erro é quando a gente faz igreja para ganhar as pessoas para a igreja. Tudo é muito legal, muito interessante para ganhar a pessoa para a igreja e não para Cristo. Esse é o maior erro da igreja, não só hoje, em todos os tempos. Estamos ganhando as pessoas para a igreja legal, para a igreja descolada, para a igreja pentecostal, sei lá o que for, ou estamos ganhando as pessoas para Cristo. Porque se não, é o que está sendo dito aqui, se não conduz para Cristo, está conduzindo para a igreja e tudo aquilo que a gente está construindo em termos de estrutura e de comunicação. Amém, não passa gente. Ó, tá muito bom, hein? O pessoal tá curtindo. Agora, o que vocês acham de nós passarmos a chamar a Bíblia de Bible? Gente que nem vai saber o que é. Open your Bible. Open the Bible. Bible. Né? Vamos pensar nisso, porque
é só uma questão de evolução aí do que está dando certo. O que vocês acham? Mas aí assim, aí entra numa questão assim, cultural, né? E o Fábio, ele deu uma chave, cultura. Se eu estou nos Estados Unidos, Open the Bible, tranquilo. Todo mundo Claro. vai saber que Bíblias. Né? Agora, eu estou no Brasil, eu tenho cristãos que caminham comigo que às vezes não tem nem o ensino médio formado. Muito bem, não sabe falar o inglês. Aí eu vou falar isso, a pessoa vai dizer, meu, me chamou de Biba. Biba. Agora, gente, tem uma outra situação aqui. Tem aqui pelo menos mais duas situações para a gente entrar. Ai, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Existe também uma questão que é muito comum nesse movimento de igreja pintada de preto, não todas, mas é muito comum, que é o som alto, que é o som do louvor bem alto. E uma certa vez, eu já estava frequentando alguns meses uma igreja desse tipo, e bem, 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 e a luz, você muita luz, né? Você vai ficando cego, vai ouvindo música, vai ficando cego, vai ouvindo música. Só que na neurolinguística existe um fator chamado catarse, né? O que a catarse faz? Ela desabilita algumas funções cerebrais suas. E claro que não é a intenção de quem idealizou isso dentro da igreja. Mas nós temos que ficar atentos, porque o diabo existe, né? E muitas vezes a pessoa... Eu já vi pessoas saírem do momento desse, porque o que acontece? 5 músicas dentro desse impacto de som alto, de bastante expressão, de muito jogo de luz passando dentro do teu olho, luzes diferentes, né? Você dentro, encaixotado no ambiente preto. Quando vem a palavra, você ainda está sob efeito dessa droga. Tirada no olho. E esse efeito só para depois do culto. E aí você pergunta para a pessoa, como é que foi o culto? Foi muito bom! O olho arregalado. Glória a Deus! Glória. E não conseguiu absorver uma gota da palavra. Eu lembro, eu quero só lembrar vocês e resgatar isso, né? Eu aprendi isso no seminário teológico, que existia uma coisa antigamente chamada prelúdio. Você lembra disso, Christopher? Prelúdio? Prelúdio, então, sim. O que se orientava no seminário? Que o prelúdio, que é a música que vem antes do culto, ela tem que ser uma música bem suave. Por isso, quando você vai numa igreja batista tradicional... E de preferência, na luterana, o prelúdio tinha que ser uma música que combinasse com a palavra que fosse pregada. Olha, que fantástico. Então, uma música suave, você chega na igreja, o prelúdio prepara a tua mente. Assim como o pós-lúdio, que acaba o culto e vem assim, vamos nos despedir do Senhor no ambiente da adoração. Aquele pós-lúdio bem suave, que hoje já foi substituído por um outro batidão, esse proposital. O batidão para você sair da nave da igreja para poder fechar as portas. Aí agitado. Né? Então, aí cada um vai ter 2 minutinhos aí para falar um pouquinho sobre isso, para a gente entrar em outro tema. Eu queria que vocês falassem o que vocês pensam sobre isso, se vocês já viram isso, se eu exagerei em alguma coisa. Eu posso falar porque é uma experiência própria. Eu não gosto de luzes... gosto da luz baixa, como a gente faz aqui no louvor, uma luz mais voltada para o palco, mas não, sabe, strobes, não aqueles giroflex, que nem eu fui esses dias atrás numa igreja de um pastor amigo meu, muito queridão, aquelas luzes, o problema não foi só as luzes, a máquina de fumaça, e eu tenho uma rinite alérgica terrível. Eu entrei na igreja e fui embora antes de começar o culto. Me deu um ataque, uma rinite alérgica tão forte que eu saí de lá, fiquei 3 dias com o olho vermelho, nariz fechado. Então, assim, acho que não precisa disso. Para mim, minha opinião, a igreja não precisa disso. Se tiver a presença de Deus, já tem tudo. E a unção, né? Nós temos que ter muito cuidado. Para mim, já tem tudo. Eu falando com o pessoal do louvor aqui da minha igreja esses dias atrás, eu disse, gente, não se preocupe com qual música que vocês vão cantar. Se vocês estiverem... Porque eu disse, uma coisa é diferente você estar num lugar que Deus está ou estar com Deus. Porque se você estiver com Deus, se a presença de Deus estiver em você, se você dá um branco no violão, a presença aparece. Você não precisa de fumaça. Eu já falei, eu não quero a fumaça da máquina, eu quero chegar de Deus. É diferente. É muito diferente.
Então a gente precisa mais da presença, a gente não precisa de artifício, de efeitos visuais. O que nós precisamos é a presença de Deus. E o problema é que quando nós criamos muito dessas alegorias, naturalmente nós deixamos de cuidar da presença. Porque as alegorias, elas se tornam suficientes. Entende? Pastor Fábio, conclui aí para eu poder entrar no último assunto do nosso debate nessa noite. Então, animamento não é avivamento. Eu penso que a gente não está tendo um avivamento hoje na igreja. Nós temos animamento. E as igrejas hoje elas são mais centros de entretenimento do que um centro de treinamento espiritual. Tem igreja grande, baita de uma estrutura, que eles montam um espaço para as crianças e você chega ali e é um play para as crianças. Na verdade, tem um play para as crianças e um play para os pais. Nós não temos hoje treinamento nas igrejas, nós temos entretenimento nas igrejas. Então, eu sou contra, né? Não temos esses recursos aqui na igreja e para mim é uma forma de mascarar a falta da presença, como foi dito aqui, a falta de unção. A igreja ela está cometendo o mesmo erro cometido por Moisés e denunciado por Paulo. A Bíblia fala que Moisés, quando ele saía da presença de Deus, o rosto brilhava, ao ponto de as pessoas não conseguirem olhar para ele. Então, o que ele fazia? Ele cobria. Só que Paulo, lá na frente, fala o seguinte, que a glória que estava em Moisés, ela se esvaía, mas Moisés permanecia com o rosto coberto. E as pessoas achando que ainda tinha glória ali, mas já não tinha mais glória. E ainda assim ele permanecia com o rosto coberto. Então, para os carnais, um culto com um telão que deixa o cara gigante ali, né? E para mim isso é uma coisa complicada. É um cara muito grande, né? Um egocentrismo no culto. É um culto com recursos de iluminação, recursos sonoros e tudo mais. Para uma pessoa carnal, aquele culto animadinho ali foi um culto avivado. E ela vai fazer uma live, né? Ou vai fazer um story rapidinho e vai falar, nossa, que presença, que culto abençoado. A pessoa que chora assistindo novela, ela acha que chorar na igreja é algo extraordinário, né? Que é difícil para um cara que está numa plataforma, de repente, arrancar uma lágrima dela. E, assim, para encerrar minha fala, eu quero encerrar com uma frase do Paul Washer, que ele diz o seguinte, que métodos carnais atraem pessoas carnais. E aí a gente continua com os métodos carnais para sustentar as pessoas carnais na igreja. Vem para a igreja, porque ela tem parede preta, porque eu não estou usando gravata, e de repente o cara se sente mais à vontade com isso. Mas o evangelho vai ser pregado, o evangelho vai fazer forte. Porque a partir da palavra, ele vai decidir se ele quer continuar ali ou se a igreja não é o lugar dele. Muito bom, gente, muito bom. Estava lembrando aqui de quando eu tive esse privilégio de participar de uma igreja bem completa nesse modelo, né? Bem completa, porque tudo que nós falamos aqui, ela pratica. Sem dúvida, o pastor é uma bênção, um homem de Deus. Nós estamos falando aqui não contra pessoas, mas estamos discutindo modelos. E a ideia é que vocês movimento, aí, né? Oi? Falando de movimento, não de pessoas. Isso. E a ideia é que vocês pensem e cheguem à própria conclusão, cada um de vocês. Inclusive, alguém que entrou nessa live com um ponto de vista e ouvindo o colega falar, já que, não, eu preciso equilibrar um pouco nessa área. Esse é o objetivo, né? Isso se chama maturidade. Mas quando eu comecei a frequentar essa igreja, na época que eu frequentei, tinha um jovem da igreja que era um líder, né? Um líder. E ele participava do START. START é um ministério que tem nessa igreja para poder colocar pessoas para dentro, né? E ele foi na minha casa, ele falou, olha, eu já sei que você é apóstolo, já sei que você conhece bastante coisa, mas eu vim aqui para te introduzir as regras da igreja, como é que funciona a igreja. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, na nossa igreja nós não usamos camisa de botão e nem de gola. Então, vai além de camisa polo.
Não, isso que o pastor Fábio está usando aí é proibido. Ó. Gola. Isso não pode. Por quê? Porque nós prezamos por uma identidade visual. Tem que ser camisetinha. Sem exagero. A calça, não, evite usar essa calça larga. Porque a calça larga já está antiquada. Tem que usar a calça mais ajustadinha no corpo. Eu acho até legal que uma pessoa alta, igual o Christopher, igual eu, uma calça um pouquinho mais ajustada fica bonito, fica legal, tá na moda. Não colada demais, mas contorna a perna, fica bonito. Agora, eu via uns gordinhos, baixinhos, usando a calça, porque era padrão da igreja. E a calça, né, nada contra os gordinhos, né? Mas ficava aquela barriguinha para frente, corpinho todo larguinho assim, e as perninhas igual duas formiguinhas assim. Porque é a regra da igreja. Aí mais, além da roupa, não pode chamar o altar de altar. Olha isso. Por quê? Porque o povo do mundo não entende o que é altar. Tem que chamar de palco. Quando falou aquilo, eu fiquei doido. Falei assim, poxa, já não pode chamar a igreja de igreja, agora não pode chamar o altar de altar? Né? Então, você vê, eu não sei se aquilo foi um caso isolado, espero que tenha sido, mas você vê que vai muito além de pintar uma parede de preto. É aquilo que o Christopher falou, a cultura, ela vem com todo um arquétipo. Né? O arquétipo da cultura, ele tem tentáculos. Que se o pastor não tiver cuidado, ele abre para um e acaba pegando o pacote inteiro, sem perceber. Por isso que nós temos que questionar essas situações. Opa, peraí. Aí não. Isso aqui, sim. Até ali dá. Nós, como disse o Christopher, temos que voltar a ser bereanos. E não apenas bereanos da palavra, que é o sentido mais profundo do bereano, mas o bereano do bom senso. O bereano da razão. Que você olha e fala assim, não faz sentido. Peraí, eu queria ter a chance de discutir isso aqui um pouquinho. Como os antigos filósofos faziam. Né? Da onde surgiu a filosofia? Da discussão, do debate. Né? Às vezes, vem lá o Karl Marx defendendo coisas, às vezes, complexas, mas era necessário ele pensar. Porque se ele não pensasse, não viria alguém depois pensar sobre o pensamento dele. E eu acho muito bonito nós temos essa possibilidade de conversar sobre essas coisas aqui. Então, vamos finalizar aqui. Christopher, Fábio, fala um pouquinho, o que quiserem falar, e depois nós vamos para a consideração final. Quer falar, Fábio? Pode falar primeiro. Tá bom. A gente estava falando da questão de estética. Tudo isso que o apóstolo falou aí, uma vez eu estava em oração e fiquei pensando nisso e questionando algumas coisas. E uma resposta que Deus me deu foi a seguinte: crianças precisam de tutores. Crianças precisam de tutores. Tutores que conduzam a uma maturidade, e a maturidade é o Evangelho, é Cristo. Então, hoje eu entendo que é um mal necessário. Todo esse formato, essas terminologias e tudo mais, eu penso que é um mal necessário, desde que conduza a Cristo. Se o fim for Cristo, como a lei, a finalidade da lei é Cristo, a lei ela aponta para Cristo, a lei faz a gente desejar desesperadamente Cristo, é válido. Se não for um fim em si mesmo, aí é complicado. E se a igreja atrai pela sua estética, não pelo seu conteúdo, eu penso que ela não é muito diferente da Anitta. Né? Se a estética dela conta mais do que o seu conteúdo, aí o negócio fica feio, realmente. E no fim de tudo, aí a gente vai para Filipenses, onde Paulo disse o seguinte: o importante é que Cristo está sendo pregado, porque senão a gente entra numa crise absurda, cara. Absurda. Porque os caras têm resultado. E esse é o grande problema, o resultado. E o pastor, como eu, que está num bairro distante, né, uma igreja local, com as suas dificuldades, com limitações de recursos, ele começa a entender que esse é um modelo
por causa de resultado. Mas o evangelho, ele não é resultadista. Lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2, ele falou o seguinte: na casa que vocês não forem recebidos, sacode a poeira e procura um outro lugar. Então isso indica o seguinte, que mesmo que Deus te envie, você pode não ser recebido. Mesmo que Deus te envie, você não pode não ter resultado como aquilo que a gente entende como resultado. Porque para um pastor de igreja, resultado é gente em igreja. Resultado é mais gente em igreja. Em qualquer reunião onde você junte pastores, a grande pergunta é quantos membros tem? E a outra grande pergunta é quanto que você arrecada? Então, para a igreja, infelizmente, para a igreja pós-moderna, resultado é a quantidade de pessoas. É claro que a gente quer, mas não se limita a isso e é o quanto nós estamos arrecadando. Então, a grande questão é por que fazemos o que fazemos? E é o que eu me questiono o tempo todo em Deus. Por que fazemos o que fazemos? Eu vou além. Por que eu ministro uma palavra de oferta na igreja? É só para arrecadar mais? Ou realmente é para abençoar as pessoas na área financeira? Qual o motivo? Por que eu faço o que eu faço? Pegando esse gancho, a pergunta é: nós estamos fazendo uma igreja para dar ao público o que eles querem? Ou nós estamos dando ao público o que eles precisam? Enquanto Jesus estava multiplicando o alimento e alimentando as multidões com comida física, as pessoas estavam aos montes ao seu redor. Quando ele para de multiplicar a comida, os seus discípulos ficam. A pergunta é, para mim, bem claro, número de pessoas... Hoje, eu vou ser bem sério para vocês, apóstolos, igrejas grandes não me surpreendem mais. Sabe? Uau, aquela igreja tem 1000 membros. Uau, aquela igreja está crescendo um monte. Eu até coloquei no meu Instagram aí ontem um pouco da história, né? Nós temos 9 anos a igreja aqui. E eu coloquei algumas fotos das fases, né? E ela vem crescendo, ela vem sendo construída, solidificando em cima da palavra. E quem tem aprendido a palavra. Profeta, Pode falar, Fábio. me permita ser um pouquinho delicado, só interrompendo por um raciocínio. João capítulo 6. Jesus começa ali com pelo menos 20.000 pessoas seguindo ele, porque ele estava dando pão e peixe. Só que Jesus vai levando as pessoas além. E quando ele oferece a carne e o sangue, ele termina com 12. Ministra uma palavra dessa numa conferência para líderes. Jesus começa com quase 20.000 por causa do que o profeta disse aí. Porque Jesus até deu o que as pessoas queriam por um certo momento. Mas ele disse o seguinte, não é só pão e peixe. Tem que comer a minha carne e tem que beber o meu sangue. E o que eles disseram? Essa é uma palavra muito dura. E aí começaram a se retirar. E ele vira para os discípulos e pergunta: e vocês? Eu ainda continuo com Amós. Haverá fome e sede sobre a terra. Nem fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede da palavra. A minha oração nesse tempo é que a nova Casa de Judá, aqui em São Francisco do Sul, ou em Joinville, que nós também temos uma congregação, e os outros lugares que nós estamos orando para abrir, não é criar quantidade de igrejas, ou o profeta Cristo agora é um apóstolo que cobre tantos pastores. Não. É saciar a fome e a sede das pessoas. E saciar a fome e a sede, gente, é ir além do que as pessoas querem. É o que elas realmente precisam. Porque um remédio ministrado por um médico, ele não vai dar um remédio doce, muitas vezes. Existem remédios que você vai ter que tomar penicilina. Alguém já tomou injeção de penicilina aqui? Ela é extremamente dolorida. Mas para certas doenças é a única que cura. E eu vou falar para vocês, a cura da igreja é uma injeção da palavra que é extremamente dolorida. A palavra é dolorida. Não me venha com palavras que amaciam o ego. Não me venham com palavras que amaciam os desejos humanos. Deus vai dar? Vai dar, mas há um princípio, obediência. Depois dessas multidões, Jesus está... E eu vou pegar esse gancho aí, Jesus agora está diante da samaritana, pastor Fábio. E aí os seus discípulos, Senhor, 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 tu estás com fome? Ele chega assim, o meu alimento é obedecer ao meu Senhor. Sabe? Pessoas que se alimentem da obediência. Pessoas que se alimentem
novamente na palavra, pessoas que não vivem de caixinha de promessa, sabe? Pessoas que vivam de princípios e fundamentos. Eu volto a dizer, tudo que estamos vivendo na Terra é porque a igreja perdeu princípios. Porque os movimentos apostólicos desse tempo são movimentos apostólicos falidos. Para mim, são movimentos apostólicos falidos, que mais falam beijem o meu anel do que movimentos apostólicos que instituem, que estabelecem. Porque a igreja é estabelecida no fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que nós estamos... Eu fico pensando, eu como profeta, o que eu estou estabelecendo nesse tempo? Porque se eu não estabelecer, alguém está estabelecendo. Se eu, como homem de Deus, não estabeleço a cultura do céu, o mundo vai estabelecer a cultura dos meus filhos, dos meus netos e em toda a minha cidade. Então, eu, como profeta, eu tenho uma função, trazer um alimento. E esse alimento não é um alimento que eu quero comer, é o alimento que eu preciso, que eu necessito. Nós precisamos novamente, a igreja não precisa de uma injeção de ânimo. A igreja precisa novamente levar uma pancada, sabe? Levar um choque anafilático para ver se acorda essa dormência espiritual que nós entramos. Porque senão, queridos, me desculpa, tá? Eu como profeta, o que eu estou vendo, o lugar que a igreja do Senhor está indo nesse tempo é um abismo. Não para o céu. Eu quero ir para o céu. E se eu for para o céu, a palavra vai ser dura se for necessário. E dizer assim, você está errado. Esse caminho aqui só tem um. E esse caminho não é o caminho do Senhor. Corrija o seu caminho. Corrija o traçado. Olhe para Cristo. Olhe para a palavra. Porque é a única forma que nós vamos ter. Igreja preta, branca, verde, rosa. Não importa a cor da igreja. Mas se ela tiver a palavra, ela tem tudo que ela precisa. Agora você me provocou. Eu pensei que eu ia acabar a live. Deixa eu ir para um outro ambiente que as pessoas estão ficando para o culto aqui. Vai falando. Aguenta aí, dá tempo. Tô aqui. Eu preguei algumas vezes numa igreja no Rio Grande do Sul, que a igreja era vermelha dessa cor aqui, ó. Por dentro. Vermelha. O pastor pregava a palavra. Entende, ô Christopher? Tá ouvindo? Já estou acabando. O pastor pregava a palavra. Só que a igreja era vermelha, assim, por dentro e por fora. Depois eu fui descobrir que o pastor era fanático do Internacional. Né? E o pior, nenhum gremista congregava na igreja dele. Porque o gremista não consegue ficar perto do vermelho. Aí, olha só que utopia, né? Ele pregava a palavra. Só que a igreja não estava cumprindo o seu papel. Fica para vocês meditarem. Nenhum gremista entrava. Então não é apenas pregar a palavra. Tem que saber criar um ambiente para que a palavra seja pregada. Né? Gente, olha, amanhã começa a nossa turma de ativação no Ministério dos Anjos. Vai ser tremenda. Todas as quartas-feiras, de abril às 22 horas, tem um investimento. Quem quiser entrar na turma, dá tempo ainda, me chama no WhatsApp, que está no link da bio. Eu quero agradecer o Christopher, que trouxe para nós tanta sabedoria, tanta graça, assim também meu amigo pastor Fábio, também sempre com uma palavra sábia na ponta da língua. Foi um debate maravilhoso. Teremos outra terça-feira, toda terça-feira debate, mas todo dia eu tenho live aqui. E vocês já estão convocados como time oficial de debate. Então, de vez em quando eu vou chamar um, vou chamar outro, porque gente boa a gente não encontra em qualquer lugar. Obrigado, lindos. Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.